Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje converso com Romeu Bussarello, que é diretor de marketing e ambientes digitais da Tecnisa e professor do INSPER e da ESPM, um especialista na combinação de comunicação com internet. O cara é um inovador, e que papo legal! Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também, você entendeu, hein? Isto aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Leadercast. Esse aqui começa com um convidado para lá de especial, porque ele vem muito bem indicado, né? Mauro Segura, nosso amigo comum, né? Um sujeito muito especial que nós dois aqui admiramos e a gente vai trocar uma ideia aqui. Não conheço esta figura, primeira vez que eu estou vendo ao vivo, a primeira vez que ele me vê ao vivo, embora a gente já tenha se visto assim, digamos assim, um acompanhando o trabalho do outro, bem distante, né? Tem 3 perguntas que são as fundamentais, as únicas que você não pode errar no programa. Então, concentre-se agora, hein? Seu nome, sua idade e o que é que você faz? O meu nome é Romeu Bussarello, eu tenho 51 anos e eu sou professor há muitos anos nos cursos de MBA da ESPM, do INSPER, e também sou diretor de marketing e ambientes digitais da Tecnisa. Pô, meu, isso é currículo, hein, bicho? 51 anos. 51 anos. E eu vou te falar uma coisa, Luciano. Eu fiz uma missão no Vale do Silício. Passei 10 dias no Vale do Silício com um grupo de executivos e eu tive uma palestra com o Headhunter. Uma palestra muito interessante. Ele estava comentando conosco que ele estava entrevistando um diretor de marketing para uma posição numa empresa do Vale do Silício. E o diretor de marketing começou a relatar a experiência dele. Ele falou: olha, eu tenho 30 anos de experiência, eu trabalhei em empresas de consumo, empresas B2B, empresas de tecnologia, conheço muito bem o mercado latino-americano e tal. O Headhunter olhou para ele e falou: parabéns, a sua experiência é muito boa, mas a sua experiência é antiga. 2 dos participantes que estavam conosco pularam fora, se assustaram. Porque interessante, tua experiência é muito boa, mas a tua experiência é antiga. Ou seja, seremos eternamente reféns de escola. Talvez não a escola tradicional do dia a dia, né, de sentar numa sala e ouvir um professor, mas todos nós estamos ficando com experiências antigas. E o que vai sobrar são aquelas coisas que você não pode falar numa entrevista com o Headhunter. Você vem perguntar para mim, me fale da sua experiência. Eu vou falar para você o seguinte: eu fui goleiro de futebol de salão durante anos, cara. Isso me deu uma visão de jogo que nenhum outro jogador tinha, só eu tinha, eu era o goleiro, cara. Então eu corria risco, eu tinha que ser explosivo, eu tinha que reagir na hora, eu tinha que sacar onde é que estava o cara para fazer um lançamento. O meu lançamento era um risco, que se o bandido pegasse, ele fazia o gol. Cara, ser goleiro de futebol de salão me ensinou um monte. Você acha que eu posso falar isso pro Headhunter? Não pode. É a mesma coisa chegar numa entrevista e falar: olha, a minha experiência de 30 anos como executivo de marketing, eu fazia mala direta, 21x28, papel couché, 4x4, uma dobra com verniz de máquina, fazia anúncio no Estadão, na Folha, na Veja São Paulo, fazia outdoor na Rebouça esquina com a Avenida Brasil. Esse tipo de experiência não conta mais absolutamente nada. Já foi. Deixa eu pegar você na tua raiz, vamos lá embora. Você nasceu onde? Eu sou catarinense, sou da pequena cidade de Rio dos Cedros, interior de Santa Catarina, próximo de Blumenau. Moro em São Paulo há 30 anos e vim vencer na terra do cimento. São Paulo é uma cidade forte para pessoas fortes. Isso aí. O seu pai e sua mãe faziam o quê? Meu pai foi funcionário público durante muitos anos e a minha mãe é dona de casa. E Sim. Eu saí de casa com 17 anos para fazer universidade em Blumenau, terminei a minha universidade em Blumenau. Você fez o quê? Eu fiz administração. Eu fui influenciado por um grande professor, Carlos Alberto Júlio, que também hoje é um grande palestrante, grande professor. Foi meu professor na década de 80, me inspirou muito para a minha vida executiva.
E estou há 30 anos em São Paulo, estou há 20 anos na SPM como professor dos cursos de pós-graduação, estou 10 anos no INSPER também como professor. O que o Romeuzinho, quando tinha cabelo, queria ser quando crescesse? Eu queria ser um profissional de marketing. É Negócio, não necessariamente marketing, porque quando eu era criança, a palavra marketing no Brasil não existia. Eu queria ser um homem de negócios, eu sabia que eu ia trabalhar com administração, com economia, eu quase fiz contábeis. E olha, se tivesse que voltar na carreira, eu acho que eu faria ciências contábeis. Eu não faria marketing. Acabei caindo na área de marketing por inspiração do professor Carlos Alberto Júlio, que na época era o nosso professor de marketing na universidade, e me inspirou e eu acabei direcionando minha carreira para marketing. Pô, que legal, cara. E você saiu de uma cidade do interior, então, foi fazer em Blumenau. Em Blumenau. Um salto, daí em Blumenau você foi para São Paulo. Já veio direto para cá? Direto para São Paulo. Com emprego na mão ou veio procurar? Não, vim como estagiário de uma empresa pequena, de um ex-executivo da Artex, quando eu comecei a minha carreira em Blumenau. E ele retornou a São Paulo, me convidou para ser o estagiário dele. Eu comecei como estagiário, depois trabalhei na Dumont Relógios, trabalhei na Polaroid, trabalhei na Office Max. Primeiro insight interessante, você impressionou tanto esse cara quando trabalhou com ele lá, como dentro de uma empresa grande, que a hora que ele montou o negócio dele, ele falou, opa, vou chamar Olha, eu o tenho Romeu. 51 anos de idade, eu tenho 30 anos de carreira. Todos os empregos que eu conquistei, desde professor na SPM, como professor na SPM, no INSPER e hoje como executivo da Tecnisa, que eu estou lá há 17 anos, todos, Luciano, todos foram através da minha rede de relacionamento e de um bom trabalho que eu deixei por onde eu passei. Né? Hoje no mundo dos negócios é o que você sabe versus quem você conhece. Né? Ora você é centro, ora você é ponta. Ora você ajuda e ora você está sendo ajudado. Então, eu acho que fazer um bom trabalho, manter bons contatos e, sobretudo, deixar um legado para onde você passa, ajuda muito. Eu nunca fui entrevistado por um headhunter. Nunca na minha vida fui entrevistado por um headhunter formal, para uma proposta de trabalho. Sempre na minha rede de relacionamentos. Uma indicação, que legal. Sempre indicação. Isso é importantíssimo, né? Muito bem. Você vem para São Paulo, então, para ser estagiário de uma empresa aqui em São Paulo, né? Na verdade, eu vim para fazer pós-graduação. Mas com que idade você veio? Eu vim com 21 anos. 21 anos. Então, o garotinho lá de Santa Catarina chega aqui em São Paulo. Em São Paulo. Como é que é essa chegada, cara? Eu vou te falar uma coisa que me marcou muito. Quando eu cheguei em São Paulo, em 1989, a Luísa Nudina estava concorrendo à prefeitura de São Paulo e foi a primeira mulher prefeita da cidade. E assim que ela assumiu a cidade, assumiu a prefeitura, a gestão da cidade, ela cunhou uma frase, Luciano, que me ajudou muito, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. Ela falou o seguinte: prioridade é uma palavra que não tem plural. Prioridade é uma palavra que não tem S. Isso me ajudou muito, tanto na vida pessoal como na minha vida profissional. E eu sempre tive muita prioridade nas minhas questões. Eu fiz minha pós-graduação, depois eu morei um período na China. Em marketing. Eu fiz pós-graduação em marketing. Então você já botou na cabeça que você ia fazer marketing. Eu vim para São Paulo para fazer marketing. Você ia ser um bicho de marketing, tá? Em marketing. Aí fui para a SPM, que na época era a única escola que tinha uma pós-graduação em marketing. Fiz pós-graduação na SPM. Depois eu morei um período na China. Eu tive uma breve experiência na China. Morei a trabalho. Eu fui a trabalho, trabalhava numa empresa de relógio, na época a Dumont Relógios. E eu passei um período na China. Eu era para morar 6 meses. Cara, que ano é isso? 1992. Que loucura. Em Shenzhen. E você trabalhando numa empresa de relógios. Quando tá para acontecer uma virada no negócio de relógios, que foi um meteorito cair, extinguir e nascer uma coisa nova. Você estava no meio dessa... Não, na realidade não. 1992 não, Luciano. Ainda era muito precoce. A grande virada que eu tive foi quando eu trabalhei na Polaroid. Quando eu saí da Polaroid, meu sonho era trabalhar na Kodak, né? Mas eu entrei na Polaroid. E aí eu vi a Kodak, por exemplo... um tsunami passar e varrer. E essa foi uma transformação. Porque a transformação começou lá pelo ano de 2001, 2002, quando começaram a surgir os primeiros sinais dessa transformação digital que nós estamos vivendo hoje. E aí eu vi a Kodak, em 4 anos, ter como concorrente a Fuji. Em 2006, o maior concorrente da Kodak era a Nokia. Porque os telefones da Nokia já faziam foto na época, com uma qualidade ainda bastante... incipiente, mas de alguma forma já concorria. Mas fala uma coisa para mim, você numa época em que o paradigma do relógio é o relógio suíço, você vai para a China, que não tinha nenhuma tradição nesse negócio, como é que era? Não, na China não. Na China, assim, todos os relógios eram produzidos na China.
Já era naquela Já era na época, em 92? 92. E eu fui lá para fazer supervisão de qualidade. Porque os chineses, na época, eles produziam com uma qualidade bastante questionável. Sim. Então eu fui para fazer toda a gestão de qualidade. E todos os fabricantes do mundo, inclusive a Swatch, fabricavam na China. A Swatch só criava o modelo, né, modelava, fazia todo o design e acabava produzindo lá. Porque na época o chinês ganhava $30 por dia. Sim. $30 por dia. E nos finais de semana não tinha o que fazer, Luciano, eles iam trabalhar. Não, era 30 por dia, não era 30 por dia. Desculpa, $30 por mês. Desculpa, por mês. Por mês, $1 por dia. Sim. E no final de semana, por falta de opção de lazer, eles iam trabalhar. E eu não aguentei, por 2 motivos. Eu estou espantado pelo seguinte aqui. Eu estava nessa época em autopeças, tá? Então eu me lembro na época da encrenca toda dos chineses, estavam começando a chegar. E os chineses tinham uma marca de produto ruim, cara. Ninguém se preocupava com eles, porque o que chegava era ruim. Era ruim. Era uma qualidade baixíssima, né? Quer dizer, eu imagino levar isso para relógio. Que relógio é um negócio que exige uma qualidade de produção. Porque na época estavam saindo os relógios mecânicos e estavam entrando os relógios automáticos. Já eram os digitais. Já eram os digitais, automáticos, na qual você fazia um circuito integrado e matava o relógio. Entendi. Depois eu morei também uma época nos Estados Unidos, fiz intercâmbio na época, em 93. E depois eu trabalhei até no 95, aí fui para a Polaroid, foi uma experiência maravilhosa. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Depois eu fui para a Office Max, trouxe a Office Max no Brasil, que era para ser o concorrente da Calunga, acabou não dando certo. E acabei por acaso entrando na Tecnisa e estou lá há 17 anos. Nem eu imaginaria que eu ficaria tanto tempo. Mas é uma empresa maravilhosa, tem uma liderança maravilhosa, na qual se encaixou muito com os meus princípios, as minhas crenças, os meus valores. O que faz a Tecnisa, para quem nos escuta aqui? A Tecnisa hoje é uma das maiores incorporadoras e construtoras do Brasil. É considerada uma das empresas mais inovadoras do Brasil. É conhecida aí por grandes meios de comunicação, como o Valor Econômico, a revista Exame, a H. Kearney, a revista Época Negócios. A empresa sempre está liderando o ranking das empresas mais inovadoras do Brasil. Pô, que legal. E o professor, cara, de onde vem essa de dar aula? Olha, eu sempre quis dar aula, sempre quis. Desde de infância, meu sonho era dar aula. Não sabia que um dia eu seria um professor de marketing e acabei sendo professor de marketing na melhor escola do Brasil. E na qual eu tenho muito orgulho, já passaram lá pelas minhas turmas, pelas minhas salas, mais de 5.000 alunos. Legal. E que hoje aí ocupam cargos super importantes em empresas de destaque, muitos empreendedores, muitos executivos bem-sucedidos. Tenho muitos alunos hoje que foram expatriados, trabalham em empresas pelo mundo. Eu tenho alunos aí com históricos bastante interessantes. Que legal. O que é dar aula para você, cara? Eu sempre falo, por que eu dou aula? Eu vou dar aula para reforçar minha fé. A aula me ajuda muito a reforçar minha fé. Porque o mundo executivo, Luciano, é também um mundo forte para pessoas fortes. Né? E dar aula é um ato de reforço à fé, porque no dia a dia não é fácil você ser executivo num país como o nosso, que você vai dormir de um jeito e acorda de outro. Né? Então, para mim, dar aula é um ato de reforço à fé. Você sabe que eu vi uma entrevista do Leandro Carnal para a Leda Nagli, ele falando sobre o exercício do palestrante, né? E ela perguntou para ele, ele falou, cara, a coisa mais difícil para um palestrante é dar aula numa escola de 6º, 7º grau, uma molecada mais adulta. Ele falou, o cara que faz isso, esse cara é o cara melhor preparado do mundo. Eu não tenho medo nenhum de pegar na minha frente juízes, altos executivos, porque essa plateia eu tiro de letra. Agora, pegar uma molecada, nessa idade, dessa molecada de 19, 20, 25 anos de idade, o cara tem que querer fazer, porque ali o estresse tem que estar ligado, tem que ter gatilho, tem que manter essa molecada na mão, né? Não é fácil. Apesar que os meus alunos, Luciano, são alunos de uma faixa de 26, 27, 30 anos. E é o INSPER e ESPM. São alunos é pós-graduação? Pós-graduação. Tá. São alunos que já ocupam cargos de gerência, júnior, coordenação, supervisão. É um aluno já bastante maduro, muito bem formado, um aluno muito exigente, porque vem de uma formação boa já de família, vem de uma classe socioeconômica também bastante privilegiada, tem um repertório de vida já muito rico e que também te exige muito. Isso que eu ia dizer, é um cara muito. Que você não pode pisar na bola. Não pode pisar na bola. Troco, não, né? É um aluno também bastante hoje militante, é um aluno bastante preciso, muito decisivo nas observações. Demanda um esforço muito grande, eu reconheço, mas eu me sinto muito bem no quadrante. O ruim são todas as questões acessórias da sala de aula, né? Reuniões de professores, provas, trabalhos, essas questões todas.
consome um tempo interessante. Mas quando você entra no quadrante da sala de aula, eu me transformo. Sim. Você sabe, Luciano, que todo professor é um ator frustrado. Não deu certo como ator, vai ser professor, né? Eu me realizo em sala de aula como professor. Eu adoro. Não, é legal. Eu realmente, eu me encontrei como palestrante. Eu não dou aula por uma questão só prática, a minha questão é prática, né? Que é aquela história. Se eu estivesse dando aula, eu teria que parar o dia. Eu teria um dia determinado no meu calendário que eu teria que estar em tal lugar. Ia demandar um tempo gigantesco que, cara, no fim das contas, você viu meu negócio que é, né? Claro. Eu não posso estar preso com calendário e tudo mais, então eu acabei optando por nem seguir adiante, não, né? Mas a palestra eu me encontrei, né? Pô, é uma delícia, né? Delícia. Você chegar lá e falar com aquele povo e provocar a reação das pessoas, é um negócio muito legal. Especialmente quando você olha para trás e fala, cara, o que eu apresento para esse moçada é uma sucessão de obviedades que estão aí dispostas para todo mundo. Eu não inventei nada aqui, não tem um negócio que tem uma ideia original minha, que eu acabei escrevendo e que ninguém mais sabe daquilo, e eu estou apresentando e todo mundo, não, eu estou pegando o que está na cara de todo mundo, né? E estou contando uma história de uma forma tal que a minha história é diferente do Romeu, os dois falam de inovação, cada um de um jeito, ele encanta mais do que eu encanto mais do que ele, mas é pela forma como conta a história, né? Então essa história de combinar conteúdo com forma de entrega, com a emoção e tudo mais, eu amo essa história e gosto demais. É o meu lado stand-upper. Claro, que como eu não faço com comédia, eu faço como palestrante. Como palestrante. Ali, né? Vamos falar um pouquinho. Eu sei que você é um cara que combina, tem uma coisa rara aí, que é aquele. Você está nesse momento atuando como o professor, o cara que faz as palestras, e ao mesmo tempo o executivo de uma grande empresa. Então você está vivendo os dois mundos intensamente. E você também tem 30 anos de história, quer dizer, você viu o Brasil mudar barbaramente nos últimos 30 anos, viu acho que 2 ou 3 gerações mudando ali, e está lidando nesse momento aqui em 2 pontos interessantes. De um lado, na sala de aula, conversando com essa geração anterior à tua, os gerentes que estão assumindo lá, claro. E na Tecnisa deve ter uma equipe que trabalha com você, com os moleques novos, as meninas novas chegando lá e trazendo ansiedades e posturas que são totalmente diferentes daquela que a gente tinha 30 anos atrás, né? Como é que você vê essa... Quando você falou um negócio me dá fé, eu quero ter fé, como é que você vê essa história toda? Essa geração nova com que você está lidando aí, tanto lá na escola, como no teu dia a dia do negócio, é uma geração para você olhar e falar, cara, eu acho que vai dar certo, acho que o país vai arrumar, acho que o Brasil vai melhorar com essa molecada que está vindo aí. Como é que é? Como é que eu acredito sim. Claro que eu tenho o privilégio também de lecionar nessas 2 escolas, que tem o que a gente chama o melhor da gerência média brasileira, estuda nessas 2 escolas. É uma geração um pouco diferente da nossa, Luciano, porque é uma geração do show me de meaning. Show me? De meaning. O significado, o propósito, né? Nós somos uma geração do show me the money. Sim. Né? Que depois de uma certa idade também a gente muda e acaba voltando para o show me the meaning. Mas é uma juventude preparada. Você tem uma coisa dos S's. Os 4 S da vida. Eu vou falar depois dos 4 S. Né? Então é uma geração, sim, preparada. É uma geração com uma formação boa, com um repertório de vida bastante interessante. Não é só a formação, não é porque eles estudaram no Dante Alighieri, no Santa Cruz, no Miguel de Cervantes, no Arquidiocesano, no Band, nos melhores colégios. Não, eles têm um repertório de viagens, de convivência social, de surfar em bons ambientes. É uma juventude muito preparada. Eu não tenho dúvidas que eles farão a diferença. Mas eu vou te falar uma coisa muito interessante, Luciano. Eu pergunto de sala de aula, isso é recorrente, tenho feito essa pergunta nos últimos 10 anos. No primeiro dia de aula eu pergunto para os alunos, quem de vocês querem ser CEO? Menos de 5% dos alunos querem ser CEO de grandes empresas. É o presidente. Capitão, o presidente da empresa. Eu quero ser presidente da Pfizer, da Nestlé, da Johnson, da Colgate, da P&G, enfim. Menos de 5% querem ser presidentes. Olha que interessante, menos de 5% querem ser presidentes. Quantos de vocês querem ser CMOs, diretores de marketing? Vocês estão fazendo uma pós-graduação em marketing, pressupõe-se que vocês aspiram a ser profissionais diretores ou CMOs. 10%. E eu pergunto para eles, o que vocês querem ser? 85%, quase 90% deles querem ser empreendedores. Donos do próprio nariz. Mas que tipo de empreendedor? Você tem 4 tipos de empreendedores. Você tem aquele indivíduo que monta um
uma franquia do pão de queijo na comunidade, monta um pet shop na comunidade. O empreendedor, ok, vai ter a renda dele, não aspira grandes crescimentos, ele quer ter uma renda e algo para se desenvolver, algo nem para se desenvolver, para de alguma forma ganhar dinheiro. Aí você tem um segundo empreendedor, que é aquele que quer montar um negócio para ganhar escala, crescer, Brasil, mundo, ganhar escalabilidade, recorrência, tem sonhos ambiciosos. O terceiro, que é onde os meus alunos se encaixam, que eu mais ouço, é Business as a Lifestyle. Eu quero montar um negócio que esteja alinhado com as minhas crenças, com os meus valores, com os meus significados. Não penso em ficar ricos, não penso em escalar, não querem ter grandes preocupações. Só querem ter um negócio alinhado com as suas crenças. É quase 70% dos meus alunos querem ter um Business as a Lifestyle. E eu tenho casos muito interessantes de alunos meus que já migraram para isso. E por último, é o intraempreendedor. Sou eu, o Buzzarello, da Tecnisa. Aquele cara dentro da companhia, que empreende, que faz, que inova, com o dinheiro da empresa. Né? Esse sou eu, o intraempreendedor. Mas o que mais prevalece é Business as a Lifestyle. E agora eu vou contar uma história muito interessante, sempre conto nas minhas palestras, de um aluno meu que trabalhava na Cargill, lá pelos anos de 2006. E ele era propagandista da Cargill, veterinário, e identificou que na cidade de São Paulo, 60% das pessoas que residem na cidade de São Paulo têm um animal de estimação, cachorro. E esse cachorro tem tesão reprimido. E toda vez que ele recebe um visitante na casa, ele gera uma situação constrangedora porque ele fica se esfregando no pé do visitante e tal. Enfim, ele está com tesão reprimido. Esse meu aluno foi para Londres, fez um curso de masturbação canina, voltou para o Brasil, foi no Google, comprou algumas palavras relacionadas à ausência, ou excesso de tesão, ou tesão acumulado de campo. Ele vai na sua casa com uma musiquinha, com uma pomada, ele cobra R$170 para masturbar o cachorro. Na Cargill ele ganhava R$6.000 por mês, e hoje ele masturba cachorro R$14.000 por mês. Olha que interessante. E aí todo mundo ri como você está rindo. Todo mundo ri. É impossível. Todo mundo está rindo na sala de mesa. Não, é impossível. Eu estou rindo pelo inusitado da situação, né? Mas ele falou. Eu sei de gente que ganha uma grana masturbando gente, mas agora cachorro eu nunca tinha ouvido. R$14.000 por mês. E o pessoal ri na sala de aula, todo mundo dá risada. Mas ele fala, eu sou veterinário. O que faz um proctologista? Sim. O que faz uma mulher quando vai fazer uma ultrassonografia intravaginal? Não é um homem que está lá, é um profissional. Quando você vai num proctologista, não é um homem, é um profissional que está lá. Ele falou, eu sou veterinário, para mim isso é a coisa mais normal do mundo. Pegar um cachorro, masturbar ele, deixar ele mais leve e deixar o dono do cachorro feliz. Bom, resumindo, ele voltou para Londres. Olha a diferença do pensamento do empreendedor brasileiro versus o empreendedor americano. Como é que pensaria um americano, Luciano? Pega essa técnica de masturbar cachorro, empacota ela, faz um CD, faz um manual, monta uma franquia, assim como é qualquer curso de inglês. O que é um ISA, um ISAP, um CNA? É algum professor de inglês que desenvolveu uma metodologia, que desenvolveu um trabalho, e falou, não vou ficar rico dando aulinhas de inglês, e eu vou escalar isso aí, vou modular e vou montar a franquia, e depois vou abrir a empresa na bolsa. Ele falou o seguinte, eu não posso crescer, porque se eu crescer eu tenho que contratar, se eu contratar eu vou ter concorrente. E foi para Londres. Olha que oportunidade que ele perdeu. Ele podia ter criado uma franquia no Brasil para masturbar cachorros. E ele resolveu voltar para Londres. Interessante, né? Mas ele já deu um avanço, saiu da Cargill e foi masturbar cachorro. Então, esse é um exemplo do empreendedorismo as a lifestyle. Né? Ele montou um negócio alinhado com as suas crenças, com seus valores, com as suas convicções. Que coisa interessante, né? Eu tenho um texto meu que fez um sucesso grande há um tempo atrás, que eu fiz a definição do empreendedor intraempreendedor para o empreendedor normal, né? Eu falo que os dois praticam esportes radicais. Um pratica bungee jump e outro pratica wingsuit, né? O empreendedor intraempreendedor é bungee jump. Esse louco pula do alto de uma ponte, no abismo, preso por um elástico, que seja o que Deus quiser. Tem que ter peito, tem que ter, cara, tem que ter para fazer isso aí, tem que ter saco, né? Ele está correndo risco de vida e aquela coisa, mas tem um elástico. O wingsuit não, o cara pula com aquele negócio e não tem elástico, não tem cara. Elástico. Se ele errar, o bungee jump errou, o elástico segura, está pendurado no elástico. O wingsuit, você errou, cara, você bate na parede e acabou. Não tem, essa é a diferença dos dois. Admiro os dois, cara tem que ter, pô, é legal, mas um se bater, ninguém segura, o outro se bater, a empresa tá lá segurando ali. Mas é interessante essas quatro
posições que você colocou são interessantes. Mas termina, você estava dizendo para mim, eu te perguntei como é que você vê essa garotada. Essa molecada tem bala para... Tem bala, tem repertório. Talvez assim, eu gosto muito de uma frase da Cecília de Meirelles que diz o seguinte: eu não quero faca, eu não quero queijo. Eu quero fome. Às vezes falta um pouco de fome, mas eles têm faca e queijo na mão. Veja, às vezes eles estão no show me de mini. Mas é uma questão de tempo, Luciano. Daqui a pouco eles casam, têm família, começam a ter aspirações maiores. Sim. Ele entra por show me de money. E aí eu acho que entra a fome. Né? Às vezes são jovens que vêm de... que hoje também está muito fácil empreender no Brasil. Está muito fácil. Eu sou de uma geração que os meus pais, como você, Luciano, me educaram para encontrar bons patrões. Eu estou educando meus filhos para eles encontrarem bons clientes. E hoje está muito fácil você desenvolver o espírito empreendedor nos teus filhos. No passado, se a gente quisesse empreender, ou era uma carrocinha de cachorro-quente ou uma carrocinha de pipoca. Sim. Hoje quer empreender? Meu filho, por exemplo, negocia muita coisa no LX. Para cada R$1 que ele vende no LX, eu dou mais R$1 para ele. Porque ele tem que ir lá... Que idade ele tem? 14 anos. Tá. Então ele vai no LX, ele posta lá algo que ele quer vender, a chuteira antiga dele, a camisa da coleção antiga do Palmeiras, um joguinho de videogame. Ele vai no LX, ele tem que postar, ele tem que bidar, ele fica recebendo mensagem, o cara fica negociando com ele. Aí ele vai e marca o encontro na Fradique Coutinho, no metrô da Fradique Coutinho, às 15 horas. Ele chega lá e o indivíduo não vem. E passa 15 minutos, passa 20, passa 30 e a pessoa que combinou com ele não vem. E ele chega em casa e fala: papai, a pessoa que eu combinei não foi. E eu falo para ele: meu querido, bem-vindo ao mundo dos negócios. Ou seja, ele está empreendendo. Ele não quer ter carro, mas se amanhã ele tivesse carro, eu ia falar: você vai pagar o teu IPVA e o teu seguro sendo Uber Driver part-time. Então, se ele vai ser Uber Driver, ele vai ter frio na barriga, ele vai ter que atender meu cliente, ele vai ter que fazer a rota mais eficiente. Ele está, de alguma forma, tomando o risco dele. Hoje em São Paulo, você tem mais de 20 plataformas de gig economy, como é o caso do LX, como é o caso do Singu, como é o caso do Cabify, como é o caso do Mercado Livre, o Eu Entrego. São plataformas que permitem que hoje um jovem possa empreender com pouca idade. Na nossa época não tinha, a gente se preparava para encontrar bons patrões. Hoje os nossos filhos podem trabalhar e se preparar para encontrar bons clientes. Nunca foi tão fácil e barato inovar e empreender como nos dias atuais. No passado você ia montar um negócio, uma sala comercial. Aluga a sala comercial, fiador, 3 meses de aluguel, monta o mobiliário, monta a rede de servidor, monta estrutura de internet, mulher da limpeza, manutenção. Hoje você vai num cowork, plug and play, você vai lá, viu, gostou, começa amanhã, se você acha que uma semana não deu, você pulou fora, não precisa se preocupar com nada, absolutamente nada. Hoje, o único entrave ainda é a burocracia estatal, Estatal, né? É o único. Mas já pintaram as criptomoedas aí, claro, que não começava, já vai dar para dar balão, uma série de coisas que estão acontecendo aí, né? Eu acho que é fascinante esse momento, eu também acho. Acho que vem uma mudança brutal. Se a gente botar nessa equação as questões morais que essa molecada recebe hoje e trabalha de um jeito totalmente diferente do nosso lá, né? Eu acho que vem uma mudança brutal aí. Outro dia também me perguntaram, eu falei: olha, cara, se 5 anos atrás alguém me dissesse que Marcelo Odebrecht, Eduardo Cunha e o do Rio de Janeiro lá, o ex-prefeito lá, o Cabral, e o Cabral seriam presos, e o Ike Batista, eu diria que o cara tava louco. Falei: imagina, você tá brincando comigo. Se me dissessem que eles ficariam presos por mais de 1 ano, eu diria: não, bicho, você manda internar. Né? Não passava pela cabeça nossa que um cara desse sequer fosse julgado. E os caras foram presos e estão lá. E tem uma gritaria grande. Quando você fala isso, eu digo: mas falta um monte de gente. Eu falo: bicho, nem havia possibilidade de chegar nesses caras. Eles já estão sendo presos. Mas ficaram presos pouco tempo, mas já foram presos, né? E eu diria, agora, independente de discutir se estão sendo presos ou não, o que me importa nessa história toda é o seguinte: tem uma geração inteira de brasileiros tendo uma lição com isso que está acontecendo, que tem uma didática nessa lição que eu e você não tivemos, cara. É verdade. Nós nunca vimos isso acontecer. Nunca vimos. Entendeu? A gente cresceu sabendo, cara, tem punhos, nego roubo, mete a mão, é assim, não vai acontecer nada. Essa é a nossa cultura. E essa molecada tá tendo opa, pera um pouquinho, talvez aconteça alguma coisa. Para acontecer tem que ter o quê? Tem que ter uns caras que nem Sérgio Moro. E eu tô estudando direito. E eu vou ser juiz. E se eu for juiz, eu vou me mirar no Sérgio Moro. Vai nascer uma geração de
de juízes novos aí que vem com o peito aberto, cara, para enfrentar. E o Brasil não vai conseguir sair igual dessa história. Né? Eu acho que na parte econômica, o Brasil é um país condenado ao sucesso. Nós somos condenados ao sucesso. Eu acho que, do ponto de vista econômico, eu sou muito, muito otimista com o Brasil. Muito otimista. Né? Eu acho que nós já teremos aí agora os próximos 2, 3 anos muito bons. Porque o maior tesouro desse país, Luciano, é que esse país é um país que tem muita, muita, muita bucha. E onde tem bucha, tem negócios, tem oportunidades. A questão moral e ética... O que é bucha? Problemas, muitos problemas. O Brasil é um país cheio de problemas. Qualquer setor da economia que você observar, qualquer setor da economia que você observar, tem problemas. E onde tem problemas, tem negócio. Por isso que o ecossistema de startup no Brasil, nos últimos 5 anos, deu um salto, mas um salto impressionante. Hoje, a cidade de São Paulo, Luciano, não deve nada a nenhum centro de negócio do mundo. O único problema do Brasil é que nós não temos o dinheiro que os outros países têm. É só questão de dinheiro. E a facilidade burocrática que eles têm. Né, E o dinheiro só não entra mais no Brasil por causa dessas incertezas políticas. Se nós formos um país que você vai dormir de um jeito e acorda de outro, nós seríamos um país completamente diferente. É que o investidor ele quer colocar dinheiro no Brasil, mas ele fala, peraí, deixa eu entender um pouco mais essa dinâmica, quero ver quem está liderando as pesquisas de opinião pública para a eleição do ano que vem. Nós somos um país aí bastante incerto. E há bastante tempo. Há bastante tempo. Esse é o problema. O Brasil não é um país sério. Sim. Eu sempre falo para os meus alunos, olha, vocês têm que se acostumar. Eu até acho que tem mudanças, o que você acabou de falar, eu concordo com você, mas não é em 2018, 2019, 2020 que vai mudar. Isso demanda tempo, demanda muito tempo. Quando você vê o Collor, que nós fomos para a rua, eu fui cara pintada, fui para a rua lá no ano de 92, né, para caçar o presidente, e achou bom, agora higienizamos o país. Você vê que o Collor novamente está envolvido com questões de acusações, as suas Ferraris em Brasília, e tá falando, pô, mas o cara novamente é reincidente, depois de todo o escândalo que nós tivemos na época. Então, eu acho que vai melhorar, claro que vai melhorar. Você deu bons exemplos. Mas eu não sou tão otimista como eu sou otimista com a economia. Com a economia, um país que tem 202 milhões de habitantes, ávidos por consumir, que tiveram o gostinho entre os anos de 2004 até 2013, o Brasil aí abundante. Eu acho que isso, para mim, é claro, nós somos um país condenado ao sucesso. Eu tenho um amigo que fala um negócio delicioso, que fala, cara, o PIB caiu 3%. Ainda tem 97% aí, cara. Quem que vai buscar? Claro. Nós fomos executivos, Luciano, da década perdida. Eu joguei 10, 12 anos fora, como você, na época que você trabalhava na indústria automobilística, jogamos fora. O Brasil não crescia. O modelo no Brasil era gerontocrático. Para você crescer, tinha que morrer alguém lá em cima, lembra? Sim. Tinha que morrer alguém, Sim. Senão você não crescia. Né? Hoje nós estamos, no Brasil, melhorando assim, substancialmente um modelo de gestão meritocrática. Né? Eu me recordo que há 12, 13 anos, quando eu perguntava para os meus alunos quem de vocês tinham bônus, eram 3 ou 4 alunos. Hoje 100% dos meus alunos trabalham em empresas que têm bônus. Ou seja, prevalece a meritocracia. Né? E esse é o Brasil com Z. Né? Nós fomos numa época do Brasil com S, que tinha uma inflação de 80% ao mês, um país de rentistas, que nós declarávamos telefone no imposto de renda, e que a gente se ajoelhava diante do FMI. Sim. Hoje a gente vive um Brasil com Z, que exporta aviões, que vota eletronicamente num país com 108 milhões de eleitores e você tem um resultado em menos de 24 horas oficiosamente. Um país que esse ano declarou aproximadamente 27, 28 milhões de declarações de imposto de renda pela internet. Esse é o Brasil com Z. O Brasil das startups, né? O Brasil de todo esse ecossistema que emergiu nos últimos 5, 6 anos. E foi os atores que estão se apresentando no movimento de empreendedorismo no Brasil são espetaculares. Até 10 anos, Luciano, era a Endeavor. Lembra? A Endeavor era o único ator que falava do assunto. Né? Hoje você tem aí centenas de atores que vão de investidores, coworkings, Fab Labs, crowdsourcing, gig economy, angels, né? Que no Brasil não se tinha essas comunidades de angels, centros de empreendedorismo, corporate ventures. Olha quantos atores surgiram em menos, Luciano, em menos de 4 anos, 4, 5 anos. É uma coisa interessante isso, mas o Romeu, essa coisa me preocupa um pouco quando eu imagino que tudo isso circula num extrato da população, né? Então, se você fizer no Brasil uma pirâmide, você vai falar, eu vou pegar essa pirâmide, tem um biquinho da pirâmide lá que estão os bilionários que estão lá e que querem mais que o mundo continue como está para ganhar ainda mais.
Você começa a descer na pirâmide e tem um determinado pedaço dessa pirâmide onde tudo isso que você falou circula. É ali que tá. Tá lá os pessoal aí do cara. E aí tem a parte de baixo da pirâmide, que é gigantesca, que é o pessoal onde essas ações não chegaram ainda, sabe? É onde é tudo difícil de fazer, é tudo complicado, né? Então, o Zezinho quer montar um negócio lá e na hora que ele vê o que ele tem que fazer de papelada para montar, ele desiste, né? Ele não tem nem como recorrer a um contador para ajudar a fazer. E isso é uma quantidade. São milhões de pessoas, não são 100 mil, são milhões de pessoas que estão assim. Ou seja, fazer essa coisa descer pela pirâmide abaixo, impregnar quem está embaixo é complicado. E outra coisa importante, eu estou sentindo que o brasileiro parece estar meio amargo, né, cara? Tem um amargor no Brasil. Sim, que é o seguinte, se eu chegar a você e dizer o seguinte, olha, eu tenho feito isso, experiência no meu Facebook, ou o PIB voltou a crescer, 0,1%. Estão vindo aí investimentos. Cara, o que eu apanho na sequência? Aê! 0,1 é nada. Me batem de montão. Porque a impressão que eu tenho é que se eu disser que alguma coisa está dando certo, eu estou dizendo, fica Temer, adoro o Temer, me abraça Temer, não faz mal que você tenha uma mala de dinheiro. Dá a impressão que eu sou o trouxa, né? E os caras vêm lá, seu bobalhão, seu ingênuo, não tá nada bom, tá tudo fodido, tudo arrumado. Então, cara, eu botei até hoje um comentário dizendo o seguinte aqui. Você imagina um time de futebol entrando em campo com os 11 jogadores desconfiando do técnico, amargurados, certos de que não vai dar certo e que nada que eles fizerem vai dar certo porque tá tudo uma merda. Como é que esse time vai ganhar o jogo, cara? Ele entra perdendo no vestiário, ele entra perdendo em campo, né? Como é que ele vai ganhar jogo se tá tudo ruim, cara? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo há muitos anos e às vezes eu recito na companhia. Quando você tem um humor que está afetado por todas essas questões. Não há males que boas vendas não curem. Não há males que boas vendas não curem. Vendeu, está tudo resolvido, está tudo lindo e maravilhoso. Né? Vamos ser sinceros, nós nos lambuzamos nos últimos anos. Porque estava tudo bom, crescendo, o Brasil crescendo 4%, 5%, 6%, pleno emprego, 4,5% de taxa de desemprego no Brasil. Isso nós nunca vimos, nem na década de 70. Agora veio a conta. Né? Então, assim, quando você fala que o Brasil está crescendo bem 1%, menos 0,1% que foi divulgado o crescimento do último trimestre, eu concordo contigo. Hoje é 0,1%. No próximo trimestre é 0,5%, é 0,5%. Talvez na metade do ano que vem é 1,5%. Né? Um grande incêndio, ele começa com uma pequena faísca. Um grande incêndio não começa grande. Então acho que nós estamos nos encaminhando para uma recuperação da economia. A hora que o Brasil começar a crescer 1,5%, 2%, eu acho que o humor do país muda bastante. As oportunidades mudam. Lembrando o seguinte, Luciano, o Brasil não pode crescer mais de 5% ao mês. Nós não temos estrutura ao ano. Nós não temos condições de crescer 5% ao ano. Eu vou te falar, essa pequena melhora que deu na economia, já está faltando gente. Já está faltando gente em alguns setores, não tem gente. Então, o Brasil e as empresas não se prepararam nessa crise. Elas só cortaram por cortar. Mas elas não fizeram a tarefa de casa. A hora que a economia voltar, já começa a faltar gente. Então, eu acho que tem muita opinião diversa em relação à economia, mas eu acho que nós viemos de muitos erros, muita incompetência, né? E não estamos discutindo pessoa A ou B, é incompetência de gestão. Nas empresas já tem isso, você imagina no setor público, né? E não estamos me referindo a governo A, B, C ou D, isso são acúmulos de má gestão de muitos anos. Em relação à questão que a educação não chega para essas pessoas menos privilegiadas, eu vou citar um caso. Quando a nossa presidente esteve na China, foi em 2011, ela fez uma declaração na China que a mídia não capturou o que ela citou. Ela falou o seguinte: o Brasil não pode ser o país do orelhão. O Brasil tem que ser o país da banda larga. Olha que declaração de alto impacto. Essa declaração é similar à do Collor, quando na década de 90 ele falou que 94 ele falou que os carros brasileiros eram carroças. E mudou. A indústria automobilística do Brasil mudou com essa declaração. Quando ela fala isso, e você olha para o orelhão hoje, orelhão, meu filho de 10 anos não sabe o que é orelhão, não tem a mínima ideia do que é um orelhão. Né? Tem um na esquina aqui que de vez em quando tem alguém usando, eu passo, eu fico olhando aquilo e falo, como é que alguém usa orelhão? Né? Muito bem.
Com isso, ela quis dizer o seguinte: qual é o subjacente dessa citação dela? Que a única forma de você levar a educação em escala no país é você ter uma boa banda larga lá no interior do Brasil. Sim. Porque hoje, Luciano, a escola não é mais o único lugar que você aprende. E as empresas não é mais o único lugar que você trabalha. As escolas passaram a virar social clubs. Você não aprende mais necessariamente na escola. Se você for um cara disciplinado, você tiver uma banda larga de boa qualidade na sua casa, você faz seus cursos online, você ouve os podcasts do Luciano Pires, você ouve o podcast do Brasil, Sim. você participa de grupos, de fóruns, de discussão, você tem acesso a pessoas interessantes. Você não precisa necessariamente ir para a escola, só que você tem que ter acesso a uma banda larga de boa qualidade no interior de Santa Catarina, e não somente na Faria Lima. Sim. Se a mídia tivesse levado e tivesse potencializado isso, nós vamos chegar a ter um povo mais educado, não mais via escola. Porque num país com 202 milhões de habitantes, 8 milhões de metros quadrados de extensão, é difícil você chegar com educação de qualidade no Brasil todo. Mas com uma banda larga, você consegue levar qualidade. Sim, você coloca um negócio mais importante, que é colocar a escolha na mão de quem está. Não é um aluno sentado com um roteiro pronto, leia isso, escreva isso, faça isso. É o seguinte: olha, aqui está o mundo. Olha, aqui está o mundo. Escolha para o lado que você vai andar aqui, né? Quando eu vejo meu filho, por exemplo, estudando matemática, fazendo reforço de matemática na Khan Academy, isso é espetacular. Talvez eu tivesse que contratar um professor particular, ele fala: não, eu vou aqui na Khan Academy e vou aprender regra de 3 composta. E aprende de forma autodidata. Né? Então, claro que nós somos um país tropical. Eu me recordo quando eu era criança, uma vez a professora de geografia falou para mim o seguinte, para nós, em sala de aula: a neve disciplina o povo. Sim. Profundo, né? Sim. A neve disciplina o povo. Depois, quando eu morei em Boston, na década de 90, e eu convivi com as tempestades de neve e tal, e aí eu fui entender, depois de muitos anos, o que ela quis dizer, que a neve disciplina o povo. Infelizmente, nós somos um país tropical, com muita praia, com muito calor, né? Não tem terremoto, não tem furacão, não tem nada, cara. Aqui nós somos uma boa. Eu vi esse negócio da neve, eu fiquei impressionado com isso. Eu fui pro Canadá, passear pelo Canadá, e cheguei nas cidades mais ao norte, lá onde o frio pega para valer. E eu tô lá, passeando, e de repente aquele jardim maravilhoso, que era um jardim florido, lindo, puta jardim maravilhoso. E eu olhei aquele jardim e falei: cara, como é que chegou o inverno aqui, cara? Daqui a pouco chega o inverno, como é que esse cara faz com esse jardim? E aí o cara vem me contar, fala: não, a prefeitura tem um time aqui, que quando chega na época certa, os caras vão lá, eles tiram o jardim inteirinho, botam numa estufa, o jardim inteirinho passa dentro de uma estufa o inverno, quando termina eles replantam tudo e o jardim floresce outra vez. Aí você olha para aquilo e fala: cara, mas então os caras têm que ter uma estrutura, tem gente para isso, tem que ter pago, tem que montar. Quer dizer, aquela sociedade foi obrigada a se organizar para poder enfrentar um nível de frio que a gente não desconhece aqui. E aí, se você não tem a disciplina, você vai dançar, você vai morrer de fome na sua casa lá, né? Claro. Mas é interessante. Eu vi uma outra boa que os caras me falaram que, aliás, não me lembro, estava esse texto aí dizendo que Deus inventou as guerras para que os norte-americanos aprendessem geografia. Geografia, é verdade, eu vi essa, muito boa. Quer dizer, exatamente. Você tem que ter os grandes conflitos, tudo você. E aí, nós nunca tivemos nada. O Brasil está sempre na boa. Mas você rascunhou um negócio aí, chegou num ponto que eu estava conduzindo a nossa conversa aqui para chegar nele. Vou aproveitar que você chegou lá. Vou falar do negócio que você adora e que eu gosto muito de montão e que a turma que está ouvindo a gente aí vai babar de ouvir, né? Vamos falar de conteúdo, cara. Vamos falar de conteúdo sob 2 pontos de vista. O ponto de vista do consumo de conteúdo e o ponto de vista da produção de conteúdo, né? Consumo é aquela história. Você tendo os canais, você tendo a banda larga, você tendo o teu celular com conexão com a internet, você tendo a maneira de poder na tua região ali, pô, não tenho nada disso, mas tem aqui uma lan house pequenininha aqui. Eu tendo o caminho para chegar lá, eu posso alcançar o mundo e posso ter todo tipo de conteúdo. Eu posso gastar minha banda larga assistindo um vídeo de um youtuber comendo uma barata durante 20 minutos e depois falando merda e acabou, e com 2 milhões de views, né? Ou posso gastar essa banda larga, que nem teu filho fez, aprendendo regra de 3 composta, etc e tal. Quer dizer, tem uma escolha aí que você tem que lidar com ela aí, né? E essa questão toda do consumo depende de estrutura, depende de ter alcance, etc. Não é aí que eu quero bater muito na tecla. Eu quero bater na tecla o seguinte: a importância que nesse momento começa a ter, não só a geração de conteúdo, que já não é mais coisa de geradores profissionais de conteúdos, mas é todo mundo gerando conteúdo,
E outra coisa é quem ajuda você a escolher o conteúdo pertinente. Entendeu? Quem são os caras que vão te ajudar a escolher, porque se tem tanto conteúdo, eu já não sei mais onde é que eu boto meu tempo. Eu não sei mais o que ver, né? Tem alguém que me aponte o que ver, né? Então eu queria dividir essa conversa em 2 pontos. Ótimo. Primeiro, o conteúdo, tem uma máxima no marketing que diz o seguinte: o conteúdo é rei, mas o contexto é Deus. O contexto é Deus. No passado, todos éramos audiência. Hoje, todos somos cineastas. Todos somos cineastas. Então, vou dar alguns exemplos quando eu falo que o conteúdo é rei, mas o contexto é Deus. Eu moro em Pinheiros, tem uma loja de bolos caseiros aí no bairro. E tem a dona, a empreendedora, ela foi capturando os clientes no seu Insta. E toda vez que eles vão lá e compram o bolo, ela pede para seguir, ela dá um descontinho, faz lá uma promoção e tal. Hoje tem lá milhares de seguidores. Numa quarta-feira à tarde, 5 horas da tarde, começa a chover, começa a garoar em São Paulo. E ela posta no Insta que está saindo uma fornada de bolo de leite ninho. Em 40 minutos, ela vende tudo. Isso é conteúdo com contexto. Se ela colocasse uma postagem ao meio-dia, onde não teria contexto nenhum, seria um conteúdo como qualquer outro conteúdo. Muito bem, então é conteúdo com contexto. Eu sou um palmeirense fanático, Buzzarello, interior de Santa Catarina, italiano, adoro o Palmeiras. E eu ouço muito, e vejo meus filhos, o que eu assisto de programas com os meus 2 filhos são palmeirenses, e uma das coisas que me une a eles é o Palmeiras, e a gente ouve 2 profissionais chamados Boca, os Boca. São 2 irmãos que fazem um programa completamente trash do Palmeiras, na qual a gente se diverte muito. O YouTube, o que é? YouTube. É conteúdo com contexto. Então, eu acho que não tem forma. Eu, com toda a minha disciplina, professor, sei exatamente o que eu preciso estudar, sei exatamente as questões relacionadas ao conteúdo importante para eu atuar profissionalmente, para mim ser professor. Luciano, eu vou lhe ser sincero, não tem fórmula. Porque é o seguinte, eu estou lá estudando, certo? Estou lá lendo um livro. De repente no livro tem uma menção de um autor, uma menção qualquer, eu estou com o meu celular no lado. Aí eu vou lá e na hora eu quero checar um pouco mais sobre ele. Ou às vezes tem um gráfico interessante que está no livro, na qual eu estou lendo, na revista, eu vou lá e tiro uma foto. Aí eu estou lendo e de repente bate alguma coisa no meu WhatsApp que está no meu lado. Porque hoje o celular está na nossa corrente sanguínea, não tem como você se isolar. E eu como executivo não posso também me distanciar muito. Aí você ouve o barulhinho do LinkedIn de alguém que te postou. Aí você vê um indivíduo falando sobre determinado assunto e fala, deixa eu ver o que esse cara faz no LinkedIn. Deixa eu só te dar mais uma. Mudou minha forma de assistir televisão, que hoje televisão aberta já vejo muito pouco, mas eu vou lá no Netflix, é sagrado, né? Sento, estou vendo o filme, aí vejo aquela atriz maravilhosa. Claro. Quem que é ela? É um celular na hora, cara. Eu já entrei no IMDb, já fui ver quem é ela, já vi que filmes ela fez, já vou... Pô, tem um filme pra ver aqui, deixa eu ver esse filme aqui, pô, gostei, mas tá pouco essa crítica. IMDb, deixa eu ver a crítica, o que leram do filme aqui, legal, vou fazer. Então, eu hoje assisto com 2 telas, né? A tela que eu tô vendo e a tela na mão, recorrendo às 2 o tempo todo. Agora, Luciano, veja bem, eu tenho um amigo meu, super amigo meu de infância, Norberto Dalla Brida, ele é lá também de César, professor, doutor, PhD em História. E ele vai para a biblioteca 8h30 da manhã e sai 4 horas da tarde, sem interrupção nenhuma. Veja, vai também de profissão a profissão. Claro. Nós, como homens de marketing, executivos de negócios, professores, nós não temos como nos distanciar tanto da tecnologia. E a gente acaba não navegando, a gente acaba naufragando no mundo de informações. Você pega o caso do Norberto, ele é historiador, ele falou, o meu laboratório é a biblioteca. Sim. Ele não está preocupado com o chefe, ele não está preocupado com o cliente, ele não tem uma rica e vasta rede de relacionamentos na internet, porque os amigos dele também são introspectivos e são professores, enfim. Ele fala, eu uso as redes sociais com muita moderação, às vezes final do dia, começo do dia, mas eu consigo manter uma concentração. Mas são casos raríssimos. Né? Hoje, a questão do celular passa a fazer parte da corrente sanguínea de todos nós. Né? Então, é difícil você manter foco. E olha que eu sou muito disciplinado, Luciano. E às vezes também me vejo naufragando, porque aquele barulhinho,
né, que clica no celular, é a revista, é a televisão, é o celular, é o livro. É muito conteúdo que vem de todas as formas e de todos os meios. O que eu vejo é muito conteúdo sem contexto. E não é fácil achar o contexto. Não é fácil achar o contexto. Não é fácil achar o contexto. Hoje, eu quero me informar sobre o Palmeiras. No passado, como é que eu faria? Você tinha o Globo Esporte às 13 horas. Hoje eu tenho 200 canais que falam sobre o Palmeiras. Eu tenho 200 vídeos que falam sobre o Palmeiras. Eu tenho jornais, ESPN, Fox, YouTube, Insta, Face, grupo de amigos, grupo de WhatsApp, acompanho jogadores, influencers. É muita possibilidade. Eu acho que dificilmente uma pessoa que vive nesse século que nós estamos vivendo consegue ter um foco dirigido, consegue ter uma concentração máxima. É quase impossível. Quem conseguiu desenvolver essa forma, Luciano, certamente ganhará muito dinheiro. É muito difícil. Pessoas como nós, conectadas, extremamente caóticas no dia a dia, você manter essa disciplina. Eu mantenho algumas disciplinas, por exemplo, essa questão da aula. Eu dou aula há 20 anos na SPM. Eu nunca cheguei atrasado na SPM em 20 anos. Nunca em 20 anos cheguei atrasado sendo executivo. Porque eu tenho uma disciplina. Quando eu vou dar aula, ou no INSPER, ou na SPM, aquele dia já está marcado na minha cabeça. Deu 6 horas, eu saio 6 horas, ou para ir para o INSPER, ou para ir para a SPM. E nunca cheguei atrasado em 20 anos de escola. Isso é disciplina. Isso é disciplina. Né? Você se programar para isso. Talvez tenha sido uma das coisas boas que eu acumulei ao longo da minha vida de professor, foi essas questões relacionadas à disciplina pré-aula e o estudo. Né? Mas eu lhe confesso, no passado eu conseguia ler o livro muitas vezes no final de semana. Né? Hoje eu tenho o Kindle como você. Eu já não leio mais livro, eu me acostumei muito bem com o Kindle. E quantas vezes eu estava no Kindle, você lê uma passagem bacana do livro, aí você dá o link nele, você quer saber um pouco mais, vai buscar mais informação, dá uma grifada nele. E no passado você fala assim, bom, li 1 hora sobre negócios, não aguento mais, estou exaurido. Aí você no passado fala, bom, eu tenho que ler porque eu estou com o livro na mão. Hoje eu dou um clique e vou ler um livro de literatura. Aí vou ler Rubem Alves, que nós gostamos, eu e você somos fãs do nosso querido Rubem Alves, que teve a Alta Celestial há 4 anos atrás. Você migra num voo de São Paulo para Natal 4 vezes no Kindle de categoria de leitura. Você começa lendo negócios, vai para literatura, vai para ficção. E isso porque você não está conectado. Isso porque você não está conectado. Porque não está conectado, é porque o livro está baixado. Se estivesse conectado... Quantas vezes eu estou lá lendo num avião, assim, tem uma parada forçada e falar, exaurido. Já estou lendo um livro aqui que já li 4 capítulos, estou exaurido. Deixa eu ler um pouco de romance. Aí eu mudo para romance. Né? Aí o romance não está legal, não gostei. Deixa eu ler um livro de citações. Aí eu vou buscar algumas inspirações e citações. Olha como eu pulei num voo de 2 horas, 3 ou 4 vezes no meu Kindle. 5 anos atrás tinha que levar 4 livros na mala e 16 quilos. E 16 quilos, exatamente. Não tinha portabilidade nenhuma. Mas então quer dizer, para nós, a gente é muito, nós somos muito conectados, nós somos fora da curva, né? E quem está nos ouvindo também? E eu sou o ponto foríssima da curva, né? Porque eu tenho 61 anos de idade. E eu falo com a molecada, e os caras não se conformam, que para meu pai não sabe nem ligar o celular, cara. E você tá me falando aí que você tem o Kindle com não sei o quê, papapá. Mas o que eu queria estressar um pouquinho com você aqui é essa questão toda do conteúdo em si. Você tá na Tecnisa. A Tecnisa é uma empresa que há muito tempo enxergou essa questão do conteúdo, né? Mas vem cá, o conteúdo da Tecnisa não é vender prédio? Para vender prédio eu preciso ter um bom conteúdo. Então, né? me conta isso aí. Muito bem. Hoje, eu sempre brinca lá internamente, nós somos uma mini editora Abril. Desde 2006 nós temos blog. Eu tenho que fazer toda uma curadoria de imagens bacanas para vender um apartamento. Eu tenho que fazer vídeos, eu tenho que fazer depoimentos. Eu tenho, por exemplo, impressora 3D. Em alguns empreendimentos, eu imprimo uma maquete do apartamento para eles levarem para casa. É conteúdo. Só que o conteúdo impresso numa impressora 3D é conteúdo. Porque a gente acha que conteúdo é texto de Word. Sim. Não é texto de Word. Né? Por exemplo, nós usamos drones desde 2011. Para que nós utilizamos drones? Para eu fazer filmagem do cronograma de obra e mandar para o cliente o cronograma de obra filmado por um drone. No passado, eu fazia uma filmagem com um indivíduo que faz filmagem de casamento, filmagem de festa de criança.
Hoje eu faço com drone. Quando era demais, você tinha que alugar um helicóptero, fazer aquele esquema todo, sim. Então vamos lá, eu estou dando um exemplo. Eu uso impressora 3D, é conteúdo. Eu uso blog, é conteúdo. Eu faço podcast, é conteúdo. Eu faço vídeo de coração, é conteúdo. Eu uso drone, é conteúdo. Eu estou usando inteligência artificial, é conteúdo. Para fazer chatbot. Hoje eu atendo cliente com chatbot onde eu tenho inteligência artificial. Sabe quem é um grande profissional que começa hoje a despontar nesse mundo todo dos chatbots? O roteirista. Sim. O roteirista. Olha. Quem poderia imaginar que o roteirista passaria a ser hoje uma figura importante nesse mundo de conteúdo? Porque se eu vou colocar um chatbot para atender cliente, eu tenho que ter um roteirista que me ajude a montar um roteiro de perguntas recorrentes e respostas recorrentes. Quem não sacou, o chatbot é um robozinho que conversa com você. Você entra lá, ele abre uma tela, alô, fulano e tal, aqui é o fulano, né? Ótimo. E você vai estar conversando com o robô. Esse robô tem um script na mão dele, onde ele vai conduzir as perguntas, conforme você responder, ele vai te conduzindo ali dentro pelas respostas. E ele tem que seguir um roteiro. Há um roteiro, né? O que perguntar, se a resposta for A ou B, para onde é que ela vai, e tudo indo conduzindo para onde você quer que ele vá, né? Vai conduzir para um caminho. E aí eu preciso de um roteirista, porque eu, como profissional de marketing, não tenho essa competência. Né? Então, você olha hoje para o universo de conteúdo, olha que interessante, Luciano. Eu, há 2 anos, me encontrei com um ex-jornalista da Editora Abril, que foi demitido nessas reestruturações que a empresa passava. Eu reencontrei ele num restaurante. E aí perguntei, como é que está a tua vida? Eu falei, eu saí da Abril, processo de reestruturação, o que você está fazendo? Ele falou, eu me tornei um consultor de explicação. Olha que interessante. Ele falou, eu não sou mais jornalista, eu sou um consultor de explicação. Então eu falei, meu querido, me explica o que é um consultor de explicação. Pois é. As coisas não estão complexas hoje? Estão muito complexas. Muito bem, você me dá um problema complexo e eu monto toda uma estratégia de conteúdo para facilitar a compreensão do futuro cliente, do usuário. Então você pega um telefone celular, um smartphone, um Galaxy, e eu estou agora com um empreendimento nosso, que é um empreendimento, nós vamos lançando que vem o maior residencial, o maior senior living, residencial para a terceira idade da América Latina. É um produto complexo e eu vou contratar ele para me ajudar a explicar todo o produto. Ele explica via infográficos, via textos, via fotos, via vídeos, via ilustrações. Ele cria toda uma estratégia de conteúdo para explicar o produto. Ele falou, na Editora Abril eu era redator, eu era editor, só fazia texto em Word. Sim. Hoje eu sou um consultor de explicação. Então, olha, veja a magnitude que o conteúdo ganhou. Só que ainda as pessoas acham que conteúdo é o conteúdo escrito. Sim. Eu dei aqui vários exemplos de como nós usamos conteúdos em outras frentes. Aquele tutorial chinês. Tutorial chinês, exatamente. Né? Que esse já ao computador, o Watson vai fazer em breve. Então eu vou dar um exemplo. Em 2001, quando entrei na Tecnisa, um cliente que comprasse um apartamento da empresa, ele tinha 4 portas de entradas. Ou ele entrava para o Fale Conosco, mande um e-mail, seção de cartas de clientes da Folha e do Estadão, o Procon. Hoje ele tem 35 portas de entrada na Tecnisa. E todas elas, Luciano, passam por conteúdo. Se ele entra, se ele estiver insatisfeito com a empresa e ele entrar no meu LinkedIn e for direto para cima do diretor, é um tipo de resposta. Se ele entrar pelo Insta, é outro tipo de resposta. Se ele entrar pelo Reclame Aqui, é outro tipo de resposta. Se ele postar um vídeo no YouTube com conteúdo fazendo alguma alusão ao produto, é outro tipo de resposta. Se ele entrar pelo Twitter, é outro tipo de resposta. Sim. Então eu tenho hoje 4 pessoas, eu tenho 4 CEOs na empresa, cada uma atendendo conteúdos que vêm de canais distintos. Então o conteúdo tem sido um dinamizador, né? Não só de marketing, mas sobretudo de estratégias, de novos empregos, de novas formas de trabalho. E olha que você está interessante, esses 4 pessoas que você tem lá, tem que saber escrever. Escrever, falar. Tem que saber falar, tem que saber ler, tem que entender o que está falando, quer dizer, há uma demanda, né, que é muito diferente. É diferente, completamente atrás, né? Hoje eu tenho que fazer conteúdo para postar. Sabe qual é a rede social mais importante no meu negócio? O Pinterest. O Pinterest, que é uma rede não muito badalada, mas para o meu negócio é a principal rede social. Só que para produzir para o Pinterest é um conteúdo completamente diferente de eu produzir para o blog. O blog eu chamo um jornalista, dou lá 3 ou 4 temas, ele vai lá e faz. Sim. No Pinterest eu tenho que chamar uma decoradora
que tem o auxílio de um cara de conteúdo para ela produzir imagens, produzir um conteúdo bacana, que depois passa por uma curadoria de um jornalista. É outro bicho. Então, o conteúdo, de fato, ele é rei, mas o contexto é Deus. Eu vejo muita empresa produzindo conteúdo fora de contexto. Sim, porque depois que virou moda essa história Claro, toda aí, claro. os caras, vamos montar aqui, bota um redator aí, Claro. bota um cara para escrever, Claro. e tá feito. E não é assim, né? Não é assim. Você tem que ter alguém... É como eu brincava com o pessoal de TI na minha época, lá quando eu tava na montadora, na autopeças lá. Que eu dizia pros caras, falei, cara, eu não quero um profissional de TI, cara. Eu quero um cara de business. De business. Eu quero um cara eu quero conversar sobre negócios com um cara de TI. Eu não quero um cara de TI para vir aqui me ensinar como é que eu trabalho com computador. Eu quero um cara que senta e que compreenda o todo. E aí, ele compreende o todo, ele vai atrás bom, o que eu preciso fazer para conseguir montar. Quer dizer, havia uma compreensão maior. Quer dizer, se você está fechado no escritório, trancado no teu 1 metro quadrado ali, focado só em escrever o teu textinho e não viu o que está acontecendo em volta, você não tem essa dimensão. Ou você não vai fazer como aquele teu amigo lá, né, que de redator virou Consultor de explicação. Quer dizer, esse cara tem que sacar um pouco de tudo. Esse é um cara diferenciado, ele conseguiu ressignificar a carreira dele. Porque num passado recente, todos éramos audiência. Hoje, somos todos cineastas. Pois é, isso que eu estava pensando quando você falou isso para mim lá. Quer dizer, hoje, cara, eu tô aqui com o meu iPhone na mão, cara. A qualidade de imagem que eu tenho nesse bicho aqui, a minha qualidade de captura, tecnicamente, eu destruí tudo todos os entraves que eu tinha antigamente para produzir o que quer que for, acabou. Eu produzo aqui nele e sai com uma qualidade. Não é qualidade de cinema, mas é uma qualidade o que eu preciso. Passo minha informação ali, né? E qualquer pessoa tem acesso aí, teoricamente. Qualquer pessoa que tiver um smartphone na mão hoje em dia tem como produzir seu conteúdo ali, né? Vamos falar um pouquinho da uma outra... Só queria dar uma enfatizada aqui, Luciano, que eu acho que é um ponto importante. As empresas, todas elas, no médio prazo, não é no médio prazo, já está acontecendo. São empresas de software, que não é mais software, todas serão empresas de algoritmos e de conteúdo. São as duas grandes disciplinas que nortearão as empresas, já estão norteando. Muito conteúdo e você vai ser uma empresa, não importa se você é uma funerária, se você é um supermercado, se você é uma construtora, se você é uma empresa de varejo. Big Data. Claro que nós não temos tempo para falar sobre isso. Big Data é um termo muito... Mas explica rapidamente o que é essa coisa do algoritmo aí. Para mim que sou um padeiro, vou montar minha padaria. Informação. Você tem que ter, e hoje está fácil, mas informação, o teu negócio passa a ser meio, e a informação passa a ser fim. Todos os negócios, todos serão plataforma. Todos serão plataforma em virtude da importância que a informação passa a ter no teu negócio. No passado recente, você falava, mas não tinha condições de implementar. Hoje, está cada vez mais fácil, mais barato, de você ter uma base estruturada de informações que vai te ajudar a tomar decisões tensas. Então, vou dar um exemplo. Estima-se que na cidade de São Paulo, aproximadamente teve uma queda de 30% no consumo de lava-jato. Pessoas que lavavam o carro com uma certa recorrência. A quem você atribui essa queda de 30%? Eu? Cara, não faço ideia. Ao clima-tempo. Eu acho que é difícil de chegar, é complicado. Você tem um clima-tempo que está emulado no iPhone. Você, antes de ir para um lava-jato, você consulta o clima-tempo e vê que vai chover amanhã. Você fala, vou postergar. Então, se você tinha 12 lavagens por ano e você passa a ter 9 lavagens, porque toda vez você consulta e tem previsão de chuva, você fala, deixa eu primeiro chover, depois eu vou lá e lavo o carro. Né? Isso é uma base de informações. Ok. Eu vi agora, recentemente, o Pão de Açúcar está tendo um sucesso muito grande com o aplicativo deles, o Pão de Açúcar Mais. Milhões de pessoas baixaram nos últimos 6 meses, é um dos maiores sucessos da Apple. E você baixa o aplicativo, lá você vê as promoções, e são promoções verdadeiras. A cerveja Heineken de 4 por 2,80, 30% de desconto. Não é aquela promoção, eu compro pipoca e você me dá o sal. Aquelas promoções enganosas que a gente vê muitas vezes. É promoção verdadeira. Você vai no supermercado, prateleiras vazias. Muito bem. Isso aqui é o começo do fim da mídia. Sim. Isso é o Big Data. Sim. Porque o Pão de Açúcar vai chegar para a Nestlé, vai chegar para Unilever, para Colgate e falar assim, então, você não precisa patrocinar Fórmula 1, não precisa patrocinar Campeonato Brasileiro. Você vai estar comigo aqui.
Porque quanto custa eu mandar para o meu cliente, para os meus 6 milhões de usuários do Cartão Mais, que está tendo uma promoção da maminha nesse final de semana? Nada. Não custou nada. Sim. E hoje a única maneira de você falar com essa turma é botar um anúncio. É botar botar um anúncio em algum lugar. Um tabloide, exatamente. Tomara que venha, exatamente. Veja, não. Hoje ele... E o que vai acontecer com o Cartão Mais do Pão de Açúcar? Vai ser o múltiplos da TAM. O cartão Pão de Açúcar Mais vai valer mais do que o Pão de Açúcar. Assim como é o múltiplos hoje, como é o Mais hoje, vale mais do que a TAM. Né? Por quê? Por causa do Big Data, que é um termo muito amplificado, muito amplificado. É difícil você tangibilizar. Eu estou te dando este exemplo, por exemplo, do Pão de Açúcar. E com todo mundo com o acesso. O acesso. Na mão. Deixa eu te dar um exemplo interessante que eu vi recentemente. Teve um caso nos Estados Unidos de uma bomba. Eu não vou me lembrar agora onde foi que aconteceu. Teve uma bomba que explodiu. Eu acho que foi em Nova York. Não me lembro se foi uma do Times Square, se foi uma coisa do metrô. Explodiu uma bomba. A polícia fez o levantamento e conseguiu descobrir quem era o suspeito. Pegou a foto do cara e fez um SMS para 13, 14 milhões de norte-americanos em Manhattan. Todo mundo recebeu, abriu, tava a foto do cara ali. Procura esse sujeito aqui. Você já pensou? Tem um outro que eu vi recentemente, que o pessoal fez um database de carro roubado, onde o cara bota o SMS e vem a placa do carro roubado. Você está dirigindo, apareceu aqui, ó, roubaram um Honda Accord prata, placa TBA. E você está dirigindo, tem 1 milhão de pessoas com aquilo na mão, e de repente você cruza com o Honda, opa, já estou vendo ele aqui, ele está aqui. Isso muda completamente a maneira como as coisas são feitas. Isso cara. É conteúdo. Né? De outra forma, é que o conteúdo... É difícil muitas vezes você tangibilizar ele de outras formas que não seja o texto. O conteúdo é uma coisa muito ampla. Quando eu falo que eu imprimo em 3D, é conteúdo. Estou gerando conteúdo. Antes eu gerava o quê? Um material de venda, um catálogo de vendas para ele levar para casa, para ele analisar com a família e ficar folheando o catálogo de vendas do produto. Hoje eu dou uma maquete em 3D para ele levar para casa e ficar montando e desmontando com a esposa e com os filhos como é que vai ser um apartamento com sala ampliada, com cozinha americana. E olha a loucura, olha o alcance disso tudo. Quer dizer, antigamente você era obrigado a imprimir o catálogo. 5 mil exemplares, papel couché, 4 cores, botava aquela pilha. E no final da promoção toda, talvez você não tivesse usado 5 mil, sobraram 2 mil, joga 2 mil fora. Exato. Quer dizer, você tinha que investir isso tudo na frente, né? E havia uma limitação que dava... A gráfica sobrevivia disso, o cara do fotolito disso, o cara de tinta, etc e tal. Isso tudo desaparece por causa de uma impressora. Por causa de uma impressora. E o impacto no teu cliente, não dá nem para medir a diferença de impacto, né? O cara vê aquilo sendo... Sair com um brinquedinho na minha mão, cara. Sair com um game na minha mão. E não é que custa R$200 para imprimir, imprime em 40 minutos. Enquanto ele está lá negociando, enquanto ele está vendo o produto, eu em paralelo imprimo para ele, leva para casa e depois brinca com a maquete em casa com os familiares. Isso é conteúdo, com contexto. Conteúdo com contexto. Né? Então, não tenha dúvidas, todos nós seremos publishers. Todas as empresas serão publishers. Todas. Né? E também todas elas são empresas de software ou de algoritmos. Né? Cada vez mais o negócio principal passa a ser meio. Tá? O negócio principal passa a ser meio. E a atividade principal passa a ser informação. Hoje, aproximadamente 30% do que o Starbucks fatura nos Estados Unidos é via o cartão de pagamento emulado no iPhone deles. Ou seja, café meio, ele passa a uma empresa de meio de pagamento. Olha que interessante. Eu sei se tem observado, o Shell Box também está com isso, o próprio programa de vantagens da Ipiranga. Posto de gasolina vai ser meio. Eles estão criando toda uma plataforma de informação onde a atividade fim vai ser a plataforma. O posto é meio. Depois o que eu faço com os teus hábitos de consumo, o que você faz na loja, o que você consome, a tua regularidade, esse tipo de negócio vai me gerar uma nova empresa na qual eu vou ganhar dinheiro com isso. Quem fez muito bem isso aqui no Brasil foi a Smiles. Né? A Smiles, para mim, é um dos casos mais espetaculares, que olhou para dentro de casa e falou, eu tenho uma oportunidade oculta aqui dentro e eu tenho que transformar esse negócio. E agora começa a surgir outras iniciativas. Eu acho, posso estar equivocado, se tiver alguém do Pão de Açúcar me ouvindo, mas eu, observando essa movimentação toda, eu sou usuário do Pão de Açúcar Mais, é sensacional. Para mim, isso aí, descobriram a América. Descobriram o terceiro segredo de Fátima. Né? O aplicativo vai valer mais do que as lojas no futuro, vai ser uma mega plataforma, porque tudo será plataforma. Né? Eu estava vendo a indústria automobilística, agora para 2025, eles estimam que 80% da receita deles advirá de plataformas e não mais de carros.
Né? Então, olha que interessante. Então, você vê onde isso vai chegar, cara. Não vai chegar, não. E só tem uma saída, Luciano. É. Educação, 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 educação. Essa passa a ser um item da nossa cesta básica. A gente sempre achou que a educação fosse importante, mas hoje, Luciano, o descasamento de competências é tão forte Sim. que hoje eu ando 2 vezes mais rápido do que eu andava há 4, 5 anos atrás para ficar no mesmo lugar. Sim. Para ficar no mesmo lugar. Então, no passado, quando você dava uma cochilada, hoje uma cochilada que você dá de 2 anos, você não volta mais. Vou fazer um sabático de 1 ano e meio, 2 anos. Toma cuidado, porque se você ficar 1 ano e meio, 2 anos fora, um pouco fora de contexto, você não volta mais. Sim. Não volta mais. Eu, por exemplo, hoje, eu não sou mais um profissional de marketing. Eu sou um profissional de matemarketing. E isso aconteceu, Luciano, nos últimos 2 anos, 2 anos e meio. Mudou completamente meu grid de competências. Se você perguntar, Buzzarello, o que eu fazia na Tecnisa em 2010, eu esqueci tudo. Eu não tenho mais noção do que eu fazia em 2010. Hoje eu faço matemarketing o dia todo. Eu lanço produtos, faço campanhas sem uma página de jornal, sem uma página de Veja, sem televisão, sem cavalete, sem outdoor. Até faço, às vezes, um pouquinho, aí, porque tem que agradar aí uns stakeholders, muitas vezes, que a gente precisa agradar. Sim. Mas eu sei que o resultado vai ser pífio. Você vê que coisa interessante, quer dizer, você... Tem um lado da propaganda, que é aquele lado glamouroso da propaganda, que é o seguinte, cara, dá prestígio, né? A gente até brincar com aquela história, vamos fazer uma campanha, vamos, então, qual é o caminho do rei? Que é o caminho do rei aqui. Qual é o caminho que o chefe faz para vir para cá? Ah, ele vem por ali, então bota um outdoor ali, que quando ele passar ele vê o outdoor, né? Isso tudo está caindo por terra, porque essas ações que estão sendo feitas agora nesse undervertising, elas não dão prestígio. Não. Você não vai ver ninguém, minha tia me viu na televisão. Não tem mais, cara, não tem mais prestígio. É só resultado ali embaixo. Luciano, no passado eu perguntava para você, quando eu te encontrava, Luciano, qual é a tua agência de publicidade? Hoje eu pergunto, qual é a Martech que está plugada no teu negócio? Eu tenho 26 Martechs plugadas no meu negócio. O que é uma Martech? Martech é uma startup que vem para solucionar um problema de marketing. Assim como tem as fintechs, que são as startups que vêm para tirar as dores do mercado financeiro, tem as agritechs, as edutechs, as healthtechs, as Martechs são startups que vêm para disruptar a área de marketing. Eu tenho 26 Martechs plugadas no meu negócio. Dá um exemplo de uma que faz o quê? Eu tenho a Shopback, eu tenho a ComScore, eu tenho a Zapier. Mas o que elas fazem? Eu vou dar o exemplo da Shopback. Ela me ajuda a recuperar clientes que abandonaram o carrinho de compra. O indivíduo passou pelo site, navegou e ele foi embora. Essa empresa vai lá e tenta recuperar esse cliente e trazer ele de volta para entender por que ele escapou, por que ele não quis ficar. O Zapier é uma ferramenta americana de integração com qualquer plataforma interna da companhia, que integra em menos de 2 ou 3 dias. Eu tenho um programa de CRM pesado com uma empresa chamada Pinobox. Olha que interessante, isso aqui um ouvinte vai gostar muito de ouvir isso. Eu tenho um CRM poderosíssimo de clientes que estão negociando com a empresa. Então eu identifiquei que eu tenho lá 25 clientes quentes que estão para comprar um apartamento da Tecnisa e eu preciso fechar a cota do mês. Aí eu chamo a Múltiplos. Múltiplos, pega esses 25 clientes aqui, vê qual deles estão na tua base. Aí fizemos um match, 12 clientes estão na base da Múltiplos e eles estão negociando comigo e estão quentes para fechar. Eu pego os meus corretores de elite e falo para eles assim, então, eu tenho 12 clientes aqui, vocês vão ligar para esses clientes. Se eles comprarem até o dia 30 de dezembro, 500 mil de milhas. 500 mil de milhas. Taxa de conversão, 50%. E você falou uma coisa bacana, isso é sexy? Não é sexy. Não. É glamouroso? Não é glamouroso. Isso é marketing. Sim. Isso não dá visibilidade. Sim. Esse é o tipo de trabalho que o profissional de marketing já não vai ser mais aquele cara de alta visibilidade. E olha o que está abrindo de oportunidades. Deixa eu te dar um case aqui real, para quem está ouvindo a gente, vai ser legal também. Um conhecido perde emprego. Tá lá, sem emprego, não consegue ter emprego. Passa emprego. Eu entrei em contato com ele e falou, cara, vamos conversar um pouquinho aqui. Eu tô com uma coisa na cabeça aqui que tá me incomodando, que é o seguinte. Eu montei, é real, tá? Eu montei o meu sistema, botei no ar o Café Brasil Premium, que você viu que é, papapá. E uma das coisas que o Café Brasil Premium faz e que me custa dinheiro é o marketing para atrair leads. Então, vamos lá, vamos botar um anúnciozinho no Facebook, vamos no LinkedIn, blá, blá, blá. Então, a gente pega um número de X de exposições, então eu vou botar um anúncio aqui, vou pagar X reais, e lá no fim das tantas, 300 pessoas viram, 150 clicaram, 2 leads eu conquistei ali. Então, é mais ou menos assim que funciona, né? Isso vai gastando um certo dinheiro ali.
E eu cheguei para esse cara e falei, cara, eu tô com uma ideia de fazer o seguinte aqui, eu tô com uma ideia de pegar uma lista, o Romeu é professor e tem uma lista legal na mão dele lá de 1.500 alunos que ele já teve ao longo da vida lá. E eu consigo a lista do Romeu. Você não quer trabalhar essa lista para mim? O que eu tenho que fazer? Você vai pegar uma lista na mão com 1.500 nomes, você vai ter que fazer um roteirinho, entrar em contato com esses 1.500, conversar com eles na base do e-mail ou de algum sistema tal, e uma bela hora você vai chegar para mim e falar, daqueles 1.500 eu gerei 100 leads para você, e vai me dar os leads, e eu vou pagar você pelos leads que você conseguiu. Falando assim, uma coisa pequenininha, mas você imagina isso extrapolando essa causa, né? Eu falei, então, em vez de eu pagar um anúncio no Facebook para quem sabe pegar alguém, eu vou te dar 1.500 caras e eu quero que você tire 100 daí de dentro. Né? Exatamente. O que esse cara vai ter que fazer? Ele tem que pensar, ele tem que bolar o roteiro, ele tem que saber, pô, mandei o primeiro e-mail, abriu, vai para cá, não abriu, vai para lá, a conversa que eu tenho com ele, o que eu vou oferecer para esse cara, o que o Luciano vai me dar para eu fisgar esse cara, etc e tal. Mas é alguém trabalhando one-to-one, homem a homem, e que tem um nicho. Se esse cara faz e dá certo, e pra mim, eu vou virar pra 12 amigos meus, vou falar, cara, eu tenho um cara fazendo um treco pra mim aí que ninguém fez. Vocês não querem tentar? Vai vir todo mundo na hora, cara. Toma a lista aí e vai fazer, né? Qual é o subjacente dessa minha declaração, Luciano? O que acontece? Eu invisto em mídias digitais para gerar lead. Só que eu tô com uma conversão baixa. E eu estou deixando cada vez mais o Google, o Facebook e todas essas redes sociais ricas. Sim. Porque eu não estou fazendo o quê? Uma ativação boa e não estou sabendo usar minha base de informação. Sim. Ora, se eu tenho clientes dentro de casa predispostos a comprar, eu tenho um CRM poderoso, para que eu vou investir mais em mídia se eu tenho já gente dentro de casa que não comprar e que eu preciso oferecer algo? Então, nós temos um empreendimento próximo ao Allianz Parque do Palmeiras, um mega empreendimento, um bairro chamado Jardim das Perdizes. Fizemos um matching com o sócio torcedor Avante. Identificamos que na minha base tem 140 clientes meus que querem comprar o Jardim das Perdizes e estão na base do sócio torcedor Avante. Vamos pegar esses 140 clientes. Se você comprar, você tem 2 anos de cadeira cativa no Allianz Parque, mais a camisa assinada pelo Marcão, mais direito a assistir 4 jogos, 4 treinos do Palmeiras durante o ano e um tour pelo Allianz Parque. Olha como você aumenta a conversão. Você agrega valor. Agrega valor. Todo, e por que eu investi mais no Google, no Facebook, na mídia, se eu posso fazer um trabalho forte de cruzamento de dados, de ativação de dados? E olha que número interessante que você está dando aí. Você não está falando de 1.200.000 pessoas, você está falando de 120. 120 você gerencia pessoalmente. Né? Então, essa é uma perspectiva interessante. A gente, quando fala aqui, e os exemplos que você vê sempre assim, 1 milhão, porque, claro. Porra, o Instagram tá com 60 milhões, outro parece que tudo tem que ser milionário, e não é, cara. Não é milionário, são sempre números pequenos, né? Qual é a conversão que você precisa? Aliás, foi uma coisa muito certa, a minha eficiência de marketing nos últimos 5 anos melhorou em mais de 50%. Porque eu não sou mais... No passado eu fazia um anúncio na Folha, no Estadão, na Veja São Paulo, e spray and pray, né, como falam os americanos, né? Espalhe e reze para ver o que acontece. Sim. Hoje, eu sou cirúrgico. Eu tive que mudar meu grid de competências. Hoje eu sou um profissional de análise, eu sou um profissional de analytics. O tempo todo buscando esse tipo de substância matemática para dar sentido ao meu negócio. E isso não dá glamour. Não dá glamour. Isso é underadvertising. Underadvertising. Só que é o seguinte, eu tenho taxas de conversão, taxas de eficiência, e me tornei um cara de matemática, um profissional de financeiro de matemática. Né? Onde Luciano, acabou a era dos palpiteiros de plantão. Sim. Como eu sofri, e você, quando ela se amou, como você sofria com os palpiteiros de plantão. Aumenta o logo, aumenta a palavra, diminui o preço, muda a fonte. Sim. Tem, meu querido. Não, e outro, deu um tiro de canhão para matar 2 pardal, cara. Era sempre assim que se colocava fogo na casa para matar barata. Sim. Você que está ouvindo a gente, você está entendendo agora o porquê do desespero das mídias tradicionais, os jornais estão desesperados, as TVs estão desesperadas, as agências de publicidade estão desesperadas, né? Tem certos dinossauros que estão aí que você olha pro cara e fala, bicho, já morreu e não sabe ainda. Né? Isso tudo vai desmontar, cara. Isso vai virar uma outra coisa, vai haver uma implosão, né? E vão sair pequenos núcleos de gente que vai voltar pro tete a tete, cara. Nós vamos voltar fazendo um negócio, eu e você, olhando o olho no olho e dirigindo. Eu quero pegar aqueles 4, eu não quero 4 milhões, eu quero 4. Exatamente. Eu acho que o que eu posso deixar assim de inspiração para quem está nos ouvindo, não tem alternativa.
Educação, educação, educação. E, novamente, educação não necessariamente da sala de aula. Sim. Tem que ter um senso de curiosidade, tem que fazer muita hora bar, muita hora bar. Eu dou nota para os meus alunos para eles fazerem hora bar. O que é hora bar? Boas conversas, tomar café da manhã, congressos, seminários, bons bate-papos. Porque hoje esse tipo de conhecimento não está no livro, né, Luciano? Não está no livro. Então, ele está no mercado. E ele tem que ser compartilhado. Ele tem que ser compartilhado. Compartilhar, né? Tem que ser compartilhado. Sei de alguma coisa, na hora eu vou contar para todo mundo, e aí alguém vai completar o que eu contei com mais um pedacinho que eu não sabia, e aí vem a dica daquele software que você não sabia que existia, e o mundo tá essa loucura. Como é que você vai aportar 26 Martechs no teu negócio, como eu falei que nós temos na Tecnisa? Você acha que está no Philip Kotler? Não. No Michael Porter? Não. No Peter Drucker? Não. Ou numa página, Não os 10 mais da revista Exame? Não está. Ele está numa conversa de bar. Claro. Quando eu falo de bar, eu acho que o ouvinte me entende aqui, né? Hora bar é um conceito de rede, de relacionamento. Né? Hoje, 60% dos meus problemas são inéditos. Eu nunca enfrentei na minha vida. Onde é que eu vou buscar a solução? Na minha rede de relacionamentos. Mas eu participo de eventos, seminários, congressos, aulas, cursos. Esse ano eu contratei 3 professores particulares para mim. Um professor de Growth Hacking, um professor de User Experience e um professor de Blockchain. Ele vem dar aula para mim, para mais 2, 3 executivos na empresa, porque são assuntos que não estão em livro. Eu também não vou consumir uma semana lendo um livro de blockchain se eu posso pegar um professor que me abrevia e eu consigo entender para onde as coisas caminham. Então, Hora Bar hoje tem sido uma das principais atividades que eu faço na minha vida executiva para me manter minimamente de pé diante de todas essas transformações. Porque elas são velozes, abrangentes e uma coisa que poucas pessoas falam, opressiva. Sim. Você não tem amigos teus, como eu tenho na nossa faixa de idade, que eram executivos badalados há 10 anos atrás e ficaram velhinhos? Estão usando mapas antigos para caminhos novos. E aí eu me remeto àquela frase no início da nossa conversa aqui, que o Red Hunt falou pro diretor, a tua experiência é boa. Mas ela é antiga. Ela não faz mais sentido para esse mundo na qual nós vivemos. Eu fui de uma geração, como você também, Luciano, que os nossos pais nos diziam, ouçam os mais velhos. Eles têm muito a te ensinar. Hoje você está com 60, eu estou com 50, e nós temos que ouvir os mais jovens. Nós estamos numa fase da humanidade que nunca aconteceu, quando o neto está ensinando o avô. Então, o que não muda nessa história toda? O que não muda? Não mudam valores, não mudam princípios, a questão ética e moral, etc. e tal. Isso tudo não pode se perder. Né? Que é aquela coisa que meu avô trouxe e vai comigo por resto da vida e que meu filho vai ter que ter também. Né? Mas que é um outro departamento, né? É outra coisa que fica lá. Né? Bom, vamos partir para os finalmente aqui. Eu te provoquei lá na frente para você falar dos 4S, a gente passou e você não falou ainda. Vamos falar dele agora. A vida tem 4 S's. Você tem o S da sobrevivência, que vai até os 25 anos. Primeiro carro, 1.0, sem direção, sem trava, sem ar-condicionado, emprego de trainee, começando a se achar na vida e tal. O segundo S é o S do sucesso, onde eu estava e aos poucos eu estou saindo, eu ainda estou nele, mas eu lentamente estou saindo, que vai dos 25 aos 50. É onde você está constituindo família, está criando filhos, está aumentando o teu repertório social e educacional, está construindo os teus ativos, está fazendo reservas financeiras, está construindo família. Dos 50 aos 75 é onde eu estou entrando, e ela é sutil, não quer dizer que eu mudei quando eu completei 50 anos, é o S do significado, da significância, do propósito, onde você não fala mais qualidade de vida. Qualidade de vida é você correr no Ibirapuera ou fazer academia. Isso é qualidade de vida. Depois dos 50 você fala em vida com qualidade, que é outro bicho. É você viajar e não olhar para o teu e-mail, não olhar para o teu WhatsApp e você falar assim com uma certa frequência. Foda-se. Foda-se. Isso faz bem para a alma, isso faz bem para o colesterol, faz bem para a vida. Mas isso você consegue quando você está no terceiro S da vida. E o último S é do 75 em diante, que é o S do sossego. Claro, Luciano, isso vale para a nossa geração. Os meus alunos, eles estão abreviando muito esses S's. Claro que não é 25, 50, 75. Pode ser aos 45, aos 44, algum evento na vida e tal. Mas os meus alunos falam o seguinte, Buzzarello, eu não vou esperar até os 50 anos para mudar de S. Eu vou fazer isso com 40. Mas eles também não tiveram a década perdida, né?
Sim. Eu e você fomos executivos que nós jogamos 10, 12 anos fora das nossas vidas e por isso que nós estamos nessa faixa do quadrante do 25, 50 a 75. Né? Eles estão num mundo de mais oportunidades e eles vão abreviar esses 4 S. Eu vou recomendar você que está ouvindo a gente aqui, gostou desse pedaço do texto aqui, ouçam o Leadercast que eu fiz com o Dado Schneider. E o Dado comenta essa questão de o que aconteceu com as gerações, como é que aquilo mudou. Eu estava nesse final de semana em casa brincando com a turma lá e falando, eu já fiz as contas aqui e eu descobri que eu vou sustentar meu filho e minha filha até os 96 anos de idade. Exatamente. Porque então é outro mundo, cara, é completamente diferente. Eles ficaram adultos mais cedo na medida em que eles têm muito mais liberdade para fazer coisas que adultos sempre fizeram com 30. Hoje eles fazem com 15, 16, né? Por outro lado, cara, eles são adolescentes maiores. Meu filho com 34 é um adolescentão. Minha filha com 27 é uma adolescentona, né? O que é? Pô, eu quero curtir a vida. Eu, na idade dele, já estava preocupado. Será que eu já comprei minha casa? Criei meu filho? Eu estava todo preocupado. Eles estão tranquilos, cara. Vou ver o que vem pela frente aí, né? Isso incomoda muito a gente, porque você olha para aquilo e fala, cara, não é o meu modelo. É o modelo deles, né? Então eu tenho que realmente me esforçar bastante para olhar para isso e falar, cara, eu não sei se ele está certo ou está errado, eu sei que o mundo agora é assim que funciona, eu sei lá o que vai dar na frente, então não adianta ficar sofrendo aqui. Eu tenho que dar a eles amor, carinho e dar a eles a segurança de saber o seguinte, ó, tem alguém aqui, tá? Eu estou repetindo o que meu pai fez comigo, né? Mas é fascinante, né? Porque isso que você está conversando comigo aqui agora, eu fico me coçando aqui e falo, cara, não tá dando tempo. Não tá dando não tempo. Dá tempo de ver isso tudo, cara. Não dá tempo. Não dá tempo. O futuro está cada vez mais próximo e o passado cada vez mais distante. O futuro não é mais lá na frente, lembra? A gente fala o futuro lá na frente, não, o futuro é agora, não é lá na frente. E o passado, ele está cada vez mais distante, mas é um passado recente. Quando você olha para empresas como Nokia, Motorola, Kodak, eram empresas badaladíssimas há 5, 6 anos atrás. O orelhão, a Anatel tinha a meta de 2011 ter um orelhão a cada 200 metros em cidades com mais de 50 mil habitantes e morreu. O meu, pensa na tua vida, pensa nós dois conversando aqui há 5 anos atrás. E a gente solta um Uber na conversa, solta um Waze na conversa, solta um WhatsApp na conversa. Né? Cara, 5 anos atrás, o que é isso, cara? Do que você está falando? Dá para viver sem essas coisas hoje? E a gente não conseguia entender o que o smartphone, quando foi lançado em 2008, ia transformar. Isso é graças a um smartphone, porque você não ia emular um Uber num desktop, não vai emular um WhatsApp num desktop e um Waze num desktop. E isso é uma coisa fabulosa. Fabulosa. Eu acho que, olha, a discussão sobre distribuição de renda, sobre redução de pobreza no mundo inteiro. Um dia alguém vai escrever um livro, falar o papel que o telefone celular teve, sabe, no momento em que meu pedreiro comprou o primeiro celular da vida dele. O impacto que isso foi na sociedade. Acho que a gente, como nós estamos dentro do jogo, a gente não conseguiu entender ainda, né? Exatamente. Mas daqui a alguns anos alguém vai fazer um estudo e vai mostrar, olha o que aconteceu. Vamos pegar um exemplo claro agora. Brasil, aproximadamente 12 milhões de desempregados, 12 milhões e meio. Tal. Sim. Você sabe quantos motoristas de aplicativo tem no Brasil hoje? Aproximadamente, esse número cresce assustadoramente, 750 mil motoristas de aplicativos. O Uber declarou agora oficialmente que ele tem no Brasil 500 mil. O Uber. Uber. Sim. Mas coloca Cabify, coloca 99, aproximadamente 750 mil motoristas de Uber. Né? Divide isso aí por 12 milhões. Nós estamos falando que 6% dos desempregados do Brasil são motoristas de aplicativos. E eles estão nas estatísticas dos desempregados. Concorda? A grande maioria está nas estatísticas. É o cara que perdeu emprego. É um mercado absolutamente novo. Absolutamente novo. Uma coisa que me deixa fascinado, eu não sei se você faz isso também. Quando eu paro em Farol aqui em São Paulo, eu fico fascinado com o vendedor que vem me vender coisa. E o cara vem vender e eu olho o que esse cara tá vendendo. Meu, há pouco tempo atrás os caras vinham me vender bonequinho, brinquedinho, não sei o que, bababá. Agora o cara vem com lembra, mapa, os caras vendem mapa, aquelas coisas. Agora o cara me vem com os cabos, cara. Qual é teu celular? Aí eu tenho os cabos de celular. Eu tenho, quer dizer, olha o mercado de capinha de iPhone. Quer dizer, existem mercados que nasceram agora nos últimos 2 ou 3 anos que não existiam, né? Você imagina o que vai ser daqui a 5. Não é lá na frente, exatamente, 5 anos. 5 anos. O futuro está cada vez mais presente, mais próximo, e o passado cada vez mais distante. Pois é. Até 3 anos atrás, qual era o nosso Messenger? O MSN. É isso aí. Então...
Bom, meu amigo, é isso aí. Dá pra gente continuar o papo aqui até longe, mas muito legal, muito bom. Adorei conhecer. Bom. Você tem algum blog? Você tem algum livro? Você tem alguém que quiser ter contato contigo sem ser seu aluno lá na escola? Tem como? Olha, meu LinkedIn. Eu por questões da CVM, eu sou um diretor estatutário, sou regulado pela CVM. Então eu não posso me expor muito nas redes sociais. Sim. Eu tenho que manter uma descrição muito forte em virtude dessa questão de CVM. Mas as pessoas podem me adicionar pelo LinkedIn, às vezes eu posto coisas lá discretas. Vai estar lá como Romeu... Buzzarello, não, Buzzarello. Todo mundo me conhece por Buzzarello. É Bussarello. Tá. Buzzarello. Lá eles me encontram e eu sempre sou muito chegado uma hora a bar, sempre dedico 10% do meu tempo a conversas boas, bons bate-papos, porque... Às vezes eu pergunto para os alunos, como é que vocês se atualizam? Assisto um telejornal, uma revista semanal, e ninguém fala que uma forma bacana de você apropriar conhecimento hoje, nesse mundo que a gente vive, é uma boa hora bar, com pessoas interessantes, com pessoas diferentes, que tenham coisas bacanas para apropriar. E eu atribuo parte hoje do meu reconhecimento profissional à minha rede de relacionamentos, que me aporta muitas coisas. Toda essa sofisticação que a gente traz para dentro da companhia, não é porque eu li toda a literatura clássica do Filipão. É porque a gente conhece muita gente. Sim. E ora você é centro, e ora você é ponta. Como dizia o Vinícius de Moraes, a vida é feita de encontros, muito embora hajam muitos desencontros na vida, mas ela é feita de bons encontros. Vide nosso bate-papo aqui agora. Estamos aqui. Grande Romeu, muito obrigado, cara, por aparecer aqui. Já caçava o caminho agora, estamos abertos aqui. Vamos ver se a gente inventa de fazer uma tricotagem junto. Tricotagem. Aí, tá? Um abraço. Para concluir, eu queria dizer o seguinte, eu não sei o que vem pela frente. Eu só espero que seja pela frente. Muito bem, aqui termina mais um Leadercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de 1.000 assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça que vale a pena. cafebrasilpremium.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.